Vamos para o livro de Hebreus. Vamos lá então, o livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós leremos versos 32 a 35. Hebreus capítulo 11, versos 32 a 35. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Então, nós vamos parar aqui somente a parte A do versículo 35. Vamos fechar os olhos, baixar nossas cabeças e vamos orar. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Espírito Santo do Senhor mova os nossos corações. Não nos deixe ser levados, ó Deus, pela ausência dos irmãos, ou até mesmo pela falta de interesse daqueles que são cristãos, mas que não entendem a necessidade e a importância do culto de oração. Fala aos nossos corações, ó Deus, desperta-nos. Desperta aqueles que querem ser usados por Ti, independente se são poucos ou muitos, mas através da Tua igreja, do Teu povo, Senhor Deus, levanta homens e mulheres de fé, que nós possamos aplicar as nossas vidas em servir ao Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, assim como eu disse a vocês na semana passada, o livro de Hebreus, e principalmente esse capítulo, ele se torna muito importante para nós, talvez por algumas similaridades, né? Não nas perseguições que os cristãos eles passavam no passado, mas principalmente pelo interesse que é comum de poder buscar a Deus. Nós vivemos num tempo onde cada vez mais o interesse por Deus ele se esfria. A tecnologia é um grande aliado, mas também é um grande inimigo daqueles que querem fazer a vontade de Deus e daqueles que talvez não entendem o privilégio de fazer-se a vontade do Senhor. Dentro dessas perspectivas, quando nós falamos na semana passada sobre o versículo 32, que nós tratamos, né, vamos dividir aí em 4 partes esses versículos finais. No verso de número 32, nós falamos, e o que mais direi, pois me faltará tempo. E aqui o autor ele listou alguns exemplos que ele não havia citado de maneira pontual, ou talvez exaustiva, não tão exaustiva como outros, mas ele citou apenas de maneira nominal algumas outras pessoas que são ícones da fé, mas que não tiveram as suas histórias resumidas aqui no capítulo de número 11. Então, ele deixou claro que todos os exemplos de fé não caberiam num só capítulo da Bíblia. E de Abel até Raabe, a fé sempre foi o segredo para agradar a Deus. Então, é importante a nossa compreensão que ele fala que mesmo essas pessoas imperfeitas,
eles viveram para Deus e deixaram o legado eterno. Então a pergunta é: o que será que nós queremos deixar para as gerações vindouras quando olharem para a nossa vida? Essa igreja tem 37 anos, nós vamos completar, com a permissão de Deus, 2025, 37 anos na verdade, nós vamos completar. Então, quando nós olhamos no passado, eu posso dizer das coisas que eu vi de 2007, 2008 para cá, como muitas coisas foram mudadas, como Deus ele agiu em muitas situações, como nós poderíamos ter situações diferentes, mas talvez a coisa mais lamentável é quantas pessoas entraram e saíram da igreja, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos saíram da igreja, não pelo caminho natural, que seria a morte, mas muitos por conta das suas próprias vaidades. Até hoje, ninguém apontou na nossa igreja que saiu por pregação herética, sempre por alguma questão que seja relações interpessoais, com quem quer que seja, ou até mesmo por amar o mundo. Então, é muito complicado quando nós olhamos para hoje, em 2025, e como que nós enxergaremos essa igreja daqui a 10 anos, se é que a igreja continuará aberta. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós esperamos que a igreja continue pregando o evangelho, mas para que a igreja continue pregando o evangelho é necessário que tenhamos pessoas. E infelizmente, cada vez menos as pessoas se interessam em levar a obra de Deus adiante. Nos versos 33 a 35, o autor ele vai falar dos feitos incríveis que a fé realizou. Ele vai dizer, e olhando a vida dessas pessoas, ou pelo menos citando algumas coisas, grandes coisas que a fé pode fazer. Então, meus irmãos, eu como pastor dessa igreja, eu desejo que nós prossigamos abertos, fiéis até a volta de Cristo. Nós entendemos que aqueles que procuram a vida cristã sadia, eles têm dificuldades. Hoje em dia existem igrejas para tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo, mas muitos não querem saber de uma igreja onde a palavra de Deus ela é pregada. E aí começam as mais diversas desculpas e as mais diversas situações quando se olha para o gosto pessoal. Olha, meus irmãos, a igreja verdadeira é onde a palavra de Deus ela é ensinada. E isso daí desde os primórdios. E quando nós temos dito aos irmãos sobre o que a fé pode fazer, assim como eu falei na semana passada, nós somos as maiores testemunhas do que a fé pode ou não fazer. Por quê? Porque se nós cremos, a fé vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Se nós não cremos, a fé ela vai ser inerte nas nossas vidas, não vai ter valor nenhum. Então, dentro dessas questões, meus irmãos, a verdadeira fé alimentada por Deus, transforma fraquezas em vitórias e realiza o impossível para a glória de Deus. Então, nesses 3 versículos, 33, 34 e a parte A do versículo 35, 3 breves lições sobre a fé. Na parte A do versículo 33, nós vemos que a fé conquista o impossível. Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. A expressão grega, que significa por meio da fé, quer dizer que a fé é o motor ou é aquilo que moveu essas vitórias. Então, os reinos foram conquistados, as promessas elas foram obtidas,
a justiça foi praticada não porque eles tiveram fé, mas porque a fé moveu essas pessoas e moveu essas conquistas. Tal como o combustível move o carro, para que ele possa andar, a fé é o combustível da vida do cristão, que faz com que ele vá adiante. Quando se fala de conquistar reinos, você não precisa abrir. Mas Josué capítulo 6, Josué derrubou Jericó, Davi venceu os filisteus e tantas outras vitórias que foram obtidas pela fé. Quando se fala que governaram com justiça, Samuel julgava com retidão, 1 Samuel 7, Davi liderava com equidade, ou seja, ele não era um juiz ou um rei injusto. Em 2 Samuel 8,15, quando se fala que receberam as promessas, Josué 21, 43 a 45, Abraão esperou e recebeu um filho. Essa foi a promessa de Deus, o início da sua descendência, e posteriormente Josué entrou na terra prometida, no capítulo 21, versos 43 a 45. Então, imagina a seguinte questão: a minha filha Esther, ela gosta muito de geleia. Só que geralmente o pote de geleia, ele é difícil de abrir quando você compra aquelas geleias de vidro. Imagina o seguinte: se ela não consegue, ela vai e pede para mim ou para minha esposa. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque a grande questão é assim, meus irmãos. A fé é exatamente dessa maneira. Nós somos fracos, mas com Deus nós conquistamos aquilo que aos nossos olhos pode parecer impossível. Uma criança, ela não vai ter a força necessária para abrir aquele pote. Então ela vai pedir para um adulto. Nós, como cristãos, não temos a força necessária para vencer todas as coisas que nós lutamos nesse mundo. É por isso que nós precisamos contar com o nosso Deus. E aí, meus queridos, nós estamos aqui para conquistar territórios espirituais. Por quê? Cada casa aonde vive uma família cristã é um território que pertence a Deus. Só que nós sabemos que nos bairros onde nós moramos, a grande maioria dos territórios pertencem a Satanás. Então vejam como é importante quando nós aplicamos as nossas vidas a servirem a Deus. Imagine o seguinte, meus irmãos, vamos tentar fazer um seguinte exercício. Nós sabemos que a igreja primitiva era uma igreja ativa, isso ninguém tem dúvida. Imagine que nós, e o cristianismo de hoje em dia, nós fôssemos a igreja primitiva. Vocês acham que o evangelho chegaria até os confins do mundo? Vocês acham? Ou será que as pessoas estariam mais preocupadas com os seus afazeres, estariam mais preocupadas com as suas questões particulares do que propriamente com a obra de Deus? A grande questão é que os grandes homens e mulheres de Deus, eles colocavam a obra de Deus em primeiro lugar. E isso até os dias de hoje. Você sabia que os seminários, que os institutos bíblicos, eles estão cada vez mais esvaziados? Porque pessoas não têm tido interesse de servirem ao Senhor na obra de Deus. Muitas são as igrejas Brasil afora que estão há anos a fio sem um pastor. Porque não tem pessoas que possam servir. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais municípios no Brasil, só perde para Minas Gerais. Nós podemos contar nos dedos das duas mãos as cidades que têm um trabalho batista, não fundamentalista, mas batista tradicional, conservador, onde a palavra de Deus é o foco. Então vocês notem como nós estamos a anos-luz daquilo que é a fé genuína.
Porque, meus irmãos, nós temos falado todo esse tempo, e eu perguntei na semana passada de que maneira que essas coisas que nós temos visto têm impactado as nossas vidas. A grande questão é que quando nós olhamos para a nossa própria igreja, será que todos nós temos dado ouvido ao Espírito Santo? Será que todos nós temos buscado aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas? E o reflexo é isso, que nós que estamos aqui olhamos. E aí, meus irmãos, quando eu quero dizer para vocês que a fé é uma fé vitoriosa, talvez você vai olhar e dizer, como? A grande questão, meus irmãos, é que a vida cristã, ela também é uma vida individual. Porque vai depender de cada um de nós. Eu não posso motivar a minha vida ou deixar de estar motivado se os bancos estão vazios. Eu não posso deixar de querer fazer a obra de Deus porque boa parte das pessoas não querem fazer. Eu preciso entender o que move a minha vida a poder servir. Se nós quiséssemos ter a igreja cheia de pessoas descompromissadas, existem meios de poder fazer. É só oferecer coisas que as pessoas querem. Talvez os mais novos não vão lembrar, mas há 2 ou 3 anos atrás nós fizemos a distribuição de cestas básicas aqui na igreja. Nós tínhamos 50 cestas básicas. A igreja estava cheia. Cheias de pessoas que depois daquele dia que nós não demos mais cestas básicas, elas não voltaram. Nós pregamos o Evangelho. As pessoas, elas não só simplesmente vinham aqui. A igreja tem a obra social? Sim, a igreja tem a obra social. Mas o mais importante é a obra do Evangelho. E as pessoas não estão atrás. E talvez a falha é nossa, que não mostramos nas nossas vidas. E como povo de Deus, nós não mostramos a importância de servir. A importância de poder viver uma vida de honra e glória ao nosso Senhor. Então, meus queridos, existem certas situações que quando nós olhamos, olha as nossas famílias, olha as famílias da igreja. Nós sabemos, tratamos sobre famílias praticamente todo o mês. O que vocês acham que é o grande segredo para que uma família possa ser fiel a Deus? Fé? Porque o que significa fé? A palavra fé e a palavra fidelidade, elas são sinônimas. Então, quando nós todos nos aplicarmos em sermos fiéis, nós nos aplicamos em ter fé. Simples. Só que muitas vezes o trabalho é dobrado quando nós esquecemos de fazer isso nos primórdios. Quando nós deixamos de consagrar as nossas vidas, e aí o tempo vai passando, os dias vão passando, e a mornidão ela já impera, e muitas vezes nós não temos o desejo ou até mesmo o compromisso de querer que todas as áreas das nossas vidas elas sejam tratadas, e aí a gente bota uma pedra em cima e acha que aquilo vai ajudar, quando na verdade isso só vai trazer mais tristeza a cada um de nós. Então, meus irmãos, a fé em Deus é que nos capacita a vencer. Muitas vezes a gente vê aí o pessoal falando sobre vitória e tudo mais, a gente acha, não, isso aí é coisa de pentecostal, meus irmãos. O que é a vitória em Cristo? A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos ter essa vitória quando nós aplicamos a nossa vida em ter fé em Deus. O próprio texto fala exatamente sobre isso. Essas pessoas que conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, por quê? Porque a fé, ela conquistou aquilo que parecia impossível. Mas em segundo lugar, a fé é uma fé que enfrenta o improvável. Veja o verso 33, a parte B. Fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Então, em primeiro lugar, o autor de Hebreus ele vai falar sobre as vitórias por meio da fé.
Agora ele vai falar sobre os livramentos sobrenaturais por meio da fé. Ele vai tratar sobre Daniel, que saiu da cova dos leões sem um arranhão. Ele vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que saíram da fornalha sem nem ter cheiro de fumaça. Sobre como Davi fugiu de Saul, como Elias escapou de Jezabel. E eu pergunto, meus irmãos, por quê? Porque foi a fé em Deus que os guardou. E aí você acha assim, essas coisas só acontecem no passado. Eu já disse a vocês que uma das coisas que eu agradeço a Deus sempre é pelas balas perdidas que não nos acham. Infelizmente, pessoas perdem a vida todos os dias por conta da violência no nosso país. Porto Alegre pode ser um pouco mais tranquilo que algumas outras capitais, mas não deve muita coisa na questão da violência. Então eu creio que muitas vezes nós somos sim protegidos de maneira sobrenatural por Deus de coisas que nós nem imaginamos. E no entanto, muitas vezes nós não exercemos a fé em Deus. Eu não quero, meus irmãos, estar preso numa gaiola com um leão ou numa jaula com um leão para poder mostrar fé. Eu não quero, como diz lá em Marcos 16, que serpentes me mordam e eu seja envenenado para demonstrar fé. Como o apóstolo Paulo foi mordido, né? Se eu ver uma serpente, eu saio correndo, morro de medo. Então não são só essas coisas. A partir do momento que nós oramos a Deus, nós colocamos os nossos pedidos de oração diante de Deus, nós estamos manifestando fé. Quando eu e minha família viajarmos e nós pedirmos oração, eu creio que de maneira sobrenatural Deus também vai nos proteger, segundo a vontade dele. Dona Lívia contava que quando ela e o seu irmão, há muitos anos atrás, isso quando eles eram jovens, ela faleceu com 96 anos, né? Então lá para 1900 e bolinha, que por alguma situação ela e o irmão dela perderam a balsa que eles tinham que pegar para ir embora para casa, e era a última balsa do dia. Eles foram para a igreja, acho que em Niterói, e aí por alguma questão eles perderam a balsa, e aí ela disse que ficou chateada, e eles ficaram irritados e tudo mais. Posteriormente, ela e o seu irmão souberam que aquela balsa que eles perderam tinha naufragado. E as pessoas tinham morrido. Então, muitas vezes a gente não sabe quando se perde um avião, quando se fura um pneu, quando se acontece algum problema. Nós nunca sabemos, mas sempre temos que dar graças a Deus pelas coisas que Ele permite nas nossas vidas. Então, meus irmãos, preste bem atenção nessa frase. A fé não elimina o perigo, mas dá coragem para enfrentá-lo confiando em Deus. As meninas estão aqui, elas são testemunhas. Quando tem medo do escuro, a gente fala, Deus é contigo. Para quem não sabe, né, o seminário ele foi um local espírita no passado. E aí eu ficava brincando com o João, né, dizendo que de madrugada ele poderia ouvir as correntes se arrastando, né, os espíritos batendo na porta lá. Olha, meus irmãos, aquele que confia em Deus, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. É claro, né, você não vai ficar mexendo com Satanás. Nós temos o exemplo lá no livro de Judas, sobre uma questão que eu já trouxe a vocês, que a Bíblia não trata muito, mas quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, ele disse, o Senhor te repreenda. Existe uma hierarquia angelical, então
Acima de Satanás é Deus. Então, o cristão, se tiver a vista de alguém que esteja endemoniado, ou alguma coisa diabólica ou demoníaca, ore a Deus. Simples. Ore ao Senhor. Se faltar a luz na sua casa, e só tiver aquelas velas vermelhas e pretas, você não vai acender? Vai ter medo? Vai ficar no escuro? Então, meus irmãos, um bombeiro entra num prédio em chamas. Ele não tem superpoderes, mas com o equipamento certo, enfrenta o fogo com coragem. Então, para o cristão, a fé é esse equipamento. É aquilo que nos capacita, é o equipamento espiritual que nos dá coragem nos momentos mais críticos. Quantos de nós, quando alguém estava doente, ou quando nós estávamos doentes, quando nós estávamos numa situação de perigo, nós não clamamos a Deus? Um pastor amigo nosso, ele conta, e eu acredito piamente, que ele estava descendo numa rodovia e quando ele viu, tinham 2 caminhões subindo um atrás do outro, quando de repente o caminhão de trás foi à esquerda para tentar ultrapassar, e era uma via de mão dupla, então só uma faixa subia e uma descia. Ele viu que iria bater, e ele contou para nós que naquele momento ele fechou os olhos e disse: Senhor, me salva. Ele disse que quando abriu os olhos, ele olhou no retrovisor e viu a traseira do caminhão que tinha passado. Ele não sabe dizer como, ele não sabe explicar o porquê. Agora, por que nós não vamos acreditar no poder de Deus? Então Deus, ele pode nos livrar dos perigos que muitas vezes nós nem entendemos. A fé, ela conquista o impossível, ela enfrenta o improvável e ela transforma fraqueza em força. Note verso 34 e a parte A do versículo 35. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, alguns exemplos, meus irmãos. Gideão era medroso, mas se tornou um guerreiro. Josué liderou vitórias que até certo ponto eram milagrosas, como, por exemplo, o sol que parou por um instante para que a vitória pudesse vir. O rei Asa, que venceu um exército etíope muito maior. A viúva de Sarepta e a sunamita, que viram os seus filhos ressuscitados por Elias. E Eliseu, é claro que nós entendemos que ali era uma figura temporária da ressurreição, porque a vitória definitiva sobre a morte está somente em Jesus Cristo, como fala 1 Coríntios 15, 20. Você já deve ter visto, meus irmãos, na calçada, numa calçada de concreto, às vezes em alguma fresta, aqui mesmo na frente, tem sempre uma florzinha que nasce no meio das pedras, no meio do concreto. Você pode olhar que aquela plantinha, ela é frágil, e realmente ela é. Só que isso mostra o seguinte: a fé, ela parece pequena, mas da mesma forma que uma pequena flor que quebra o concreto tem vida dentro, a nossa fé, por menor que seja, também mostra o poder de Deus sobre cada um de nós. Então, meus irmãos queridos, os versos que nós lemos nos mostra que a nossa fé, ela não é frágil. Ela é uma fé que conquista o impossível, enfrenta o improvável, transforma a fraqueza em força. Então, quando nós estivermos fracos, quando as circunstâncias talvez mudarem ou não mudarem, quando os leões abrirem as suas bocas, quando o fogo parecer muito alto e muito forte, nós temos que demonstrar nossa fé em Deus. É isso que vai nos separar de crentes
comuns para pessoas realmente de fé. É a oportunidade que nós temos de servir a Deus de todo o nosso coração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, algo simples, mas tão poderoso quando nós cremos. Até porque todos nós temos tantas situações nas nossas vidas que passamos e precisamos até nas pequenas coisas demonstrar fé no Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor, ajuda-nos a crer em Ti, a termos vitória sobre nossos medos, a crermos no impossível, a sermos transformados, ó Deus, através da nossa fé. Rendemos graças ao Senhor, pedindo que o Senhor transforme o nosso povo em homens e mulheres de fé, aqueles que realmente desejam, ó Deus, serem usados por Ti. Somos gratos em nome de Jesus. Amém.